começando mais uma ABC da Notícia, nossa edição semanal que tem a tarefa de traduzir assuntos que estão no noticiário e, mesmo assim, muitas vezes a gente custa entender o que está sendo dito. Eu sou Maria Cristina Poli e, antes de tudo, dou bom dia ao meu querido companheiro de mesa, Alexandre Sayad. Bom dia, Alê. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes. Lembrando que você que nos acompanha pelas redes sociais pode interagir conosco. O ABC da Notícia está em todas as plataformas e você pode mandar também sugestões, críticas, que são sempre bem-vindas pelo WhatsApp aqui da rádio. É o 999-592-100. Eu lembro que este programa é gravado. Voltando aqui ao nosso tema do dia, a prova de que a gente ouve, mas não entende, é uma pesquisa feita pela consultoria Quest. Entre outras coisas, a pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros já ouviu falar muito sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mas não tem ideia do que as cortes fazem. O TSE a gente sabe que está organizando todo o processo eleitoral deste ano. Hoje nós vamos falar sobre isso. As notícias estão em todo lugar, mas a pergunta é: as pessoas estão entendendo o que está sendo dito? Ou seja, a gente ouve STF para lá, TSE para cá. Será que a gente entende o que eles fazem, esses órgãos, né? Para explicar, tintim por tintim, sobre o que fazem as duas cortes e o que acontece com essa comunicação. Nós recebemos aqui o Rodrigo Aidar, nosso colega aqui de Band News, especializado na cobertura do Poder Judiciário. Olá, Rodrigo, bem-vindo. Ainda bem que você está aqui para explicar tudo para a gente, porque o assunto de judiciário sempre é um assunto difícil da gente entender. Bem-vindo. O judiciário ele é muito complexo, né? Mas não é tão difícil assim. Não, eu espero conseguir explicar direito. Uma boa tarde, Maria Cristina. Um abraço aí para o Alexandre também. É sempre um prazer ser recebido aqui por vocês. E a gente está falando, né, que o judiciário parece difícil, e apesar de que o judiciário tem estado muito presente no noticiário e na boca do povo, vamos dizer assim. Por um motivo ou outro, as pessoas têm... a gente falar, todo mundo é técnico de futebol, de repente todo mundo vira um pouco juiz, e todo mundo dá palpite e tudo mais. Agora, essa pesquisa, daqui a pouco a gente deve receber aqui o Felipe Nunes, que é diretor dessa consultoria responsável pela pesquisa. Mas eu acho que a gente pode ir adiantando aqui que essa pesquisa, Aidar, fala que 72% dos brasileiros não sabem qual é a função do Supremo. 16% confiam muito no STF. Mas, por outro lado, 72% não sabem o que faz o Supremo. Esse desconhecimento sobre a mais alta corte, o que diz sobre a nossa sociedade, na opinião de vocês? E depois eu gostaria, enfim, que a gente se aprofundasse explicando para o nosso ouvinte o que é o STF e o que faz o STF. Aidar, começando por você. Cristina, você sabe que eu acho que isso revela como a população conhece pouco do que realmente importa na nossa sociedade. Isso não é uma culpa da população, isso é uma culpa, eu acho que a gente pode espalhar essa culpa para o sistema educacional, para o nosso papel mesmo, como jornalistas, comunicadores, que às vezes não explicamos exatamente como devemos explicar como funciona o Supremo, porque o Supremo é um órgão de cúpula do Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje, ele é tão presente na sociedade brasileira, que é difícil você imaginar alguma notícia recente, importante, relevante, que não tenha a participação do Poder Judiciário em algum momento da notícia, com uma decisão, com uma discussão jurídica ou alguma coisa do gênero. No Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, a gente vai lembrar que passou por lá discussões assim que movimentaram muito a sociedade. Aborto de feto anencefalo, prisão em segunda instância, união homoafetiva, demarcação de terras indígenas, taxa de fiscalização ambiental, até importação de pneus usados foi alvo de um processo no Supremo Tribunal Federal, que é para a gente ver como todas as discussões que importam no país passam pelo Supremo. E aí a gente vê esse dado, que é um dado que realmente preocupa, né? Que a maioria ouviu falar, mas a maioria não sabe o que é ou para que serve e confia pouco.
Eu lembro, Maria Cristina, que para explicar o que é o Supremo Tribunal Federal, quando ainda era advogado, o ministro Luiz Roberto Barroso ele usava uma figura. Ele dizia: o Supremo serve para guardar a Constituição. E para que serve a Constituição? A Constituição serve pelo seguinte: é para impedir que o governo da maioria se transforme numa tirania. E o que ele quer dizer com isso? Ele dava o seguinte exemplo: imagine que no 15º andar de um prédio há 10 pessoas, 9 católicos e um evangélico. Esses 9 católicos votam e decidem jogar o evangélico pela janela. Essa é uma decisão tomada pela maioria, mas é uma decisão democrática? É uma decisão que respeita a Constituição, os direitos humanos? É uma decisão razoável? Não. Então, a Constituição serve exatamente só te para fazer interrompendo. esse balanço. Era uma decisão da maioria, mas espera aí, o que dizia a Constituição? Pode jogar uma pessoa do 10º andar? Espera aí, a Constituição dizendo que não pode se jogar uma pessoa do 10º andar. Ah, tudo bem, a decisão da maioria, mas o livro sagrado aqui dessa sociedade está dizendo que não pode. Então, a Constituição está dizendo não pode, né? É isso. É exatamente isso, e o Supremo serve para isso, para dizer o que a Constituição permite e o que a Constituição não permite. Basicamente, essa é a função do Supremo Tribunal Federal. E Rodrigo, dentro desse tema se fala muito na harmonia entre os poderes, e a gente aqui está falando do judiciário, né, justamente. Eu sei que muitos autores, muitos teóricos levantam questões diversas com relação a essa harmonia, como ela deveria acontecer, né? O que é a harmonia entre os três poderes na sua visão, para as pessoas entenderem melhor, e o que significa isso na prática? Olha, para explicar de uma forma muito simples, a gente diria: o legislativo faz as leis, o executivo executa essas leis e o judiciário julga se a execução que o executivo está fazendo e se a lei aprovada pelo legislativo estão dentro das regras da Constituição. Então, assim, uma explicação simplista, é muito fácil a gente dizer quais são as atribuições dos três poderes e, beleza, fechou, e aí é fácil eles viverem em harmonia. Mas a prática, aquela coisa, né? Na prática, a teoria é outra, né? A gente vê esses embates entre o Supremo Tribunal Federal e principalmente hoje em dia com o Poder Executivo, e já houve com o Legislativo, porque muitas vezes o Legislativo não cumpre o seu papel, o Executivo vai além do que deveria, o Judiciário também, às vezes, toma decisões que, na prática, são quase como decisões que deveriam estar em lei, legislando mesmo. Então, um invade um pouco o poder do outro. Tem um exemplo legal sobre isso, que é o seguinte: o direito de greve do servidor público. A Constituição Federal de 88 previu que servidor público tem o direito de fazer greve, assim como os funcionários da iniciativa privada, os empregados privados. Só que, na Constituição disse, tem o direito que vai ser definido em lei. Só que o Congresso nunca definiu esse direito em lei. Então, os servidores iam ao Supremo e falavam: Supremo, o Congresso não define. Eu tenho direito, a Constituição diz que eu tenho, mas o Congresso não regulamenta essa lei. Por favor, tome uma atitude. E o Supremo, por muitos anos, foi só declarando a omissão do Congresso, como se fosse um puxão de orelha. Congresso, você está em falta, legisla. Congresso, você está em falta, legisla. Há uns 10 anos, depois de 20 anos da Constituição, pouco mais, o Supremo falou: olha, não dá mais para só chamar atenção. Como o Congresso não legisla sobre isso, vale para o serviço público as regras da greve e da iniciativa privada. Aí algumas vozes se levantaram: não, o Supremo não pode fazer isso. Aí o Supremo disse: escuta, mas a minha decisão não vale nada para o Congresso, algum tipo de restrição, algum tipo de provocação mais forte eu preciso fazer para o Congresso cumprir o seu papel. E aí fica isso, Alexandre, essa discussão. O Supremo foi além do que deveria, ou teve que ir além do que deveria porque o Congresso foi omisso nessa questão. E como é que fica o Executivo aí? Se tiver uma greve de serviço público no Poder Executivo, ele obedece ao Supremo Tribunal Federal? Tem que obedecer, porque decisão judicial é decisão judicial. Você discute, contesta, mas tem que obedecer. Ou ele provoca, manda um projeto de lei para o Congresso regulamentar isso.
Então, assim, são questões que vão sendo discutidas, e isso a gente pode falar sobre tudo, né? Direito à vida, direito ao aborto, que são essas discussões, liberdade de expressão, que está muito em voga hoje em dia, né? Discutir liberdade de expressão. Então, esse é o problema. Essa harmonia, ela tem esses pontos de tensão. Os poderes são independentes, mas nem sempre são harmônicos, como que é a Constituição Federal. Os poderes, eles têm que andar em paralelo e tem os freios, né? Entre eles, para eles não ultrapassar o limite do outro. Isso é o mundo ideal que a Constituição escreveu para nós, para nossa vida aqui no Brasil. Eu gostaria de aproveitar e chamar o Felipe Nunes, que é o diretor da consultoria Quest, que acaba de chegar e já está aqui na nossa tela, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, e a gente traz o Felipe aqui. Seja bem-vindo, Felipe. O Felipe que também é professor, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. A gente começou aqui a conversa, Felipe, falando um pouco do trabalho que vocês fizeram, da pesquisa. Conosco também está o Rodrigo Aidar, que é jornalista especializado em questões jurídicas, e eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o começo da nossa conversa aqui, que foi sobre esse número de 72% dos brasileiros não saberem qual é a função do Supremo. O que surpreendeu mais quando vocês fizeram essa primeira avaliação dos números da pesquisa? Porque, por outro lado, você tem 16% que confiam muito no STF. A gente ainda está no STF, não chegamos ainda no TSE. Não, claro. Eu acho que esse é o tema central dessa pesquisa por dois motivos, né? O normal parece ser, na opinião de muita gente, que toda instituição e toda sigla e toda força institucional seja muito conhecida no país. E o que a pesquisa revela é que o Supremo ainda é uma caixa preta, na opinião da grande maioria dos brasileiros. As pessoas não sabem nem o que significa a STF. A gente vê muitas vezes a discussão política, os políticos citando aí Supremo, STF, e a pesquisa mostra que para um monte de gente aquilo ali não tem sentido, né, significado nenhum. Por um lado, né, eu acho que a avaliação para quem trabalha com opinião pública poxa, que ruim, né, que uma instituição tão importante como o Supremo não seja conhecida. Agora, por outro lado, como é normal nas democracias modernas do mundo inteiro, o Supremo não é um poder constitucional constituído democraticamente, ou seja, ele não participa de nenhum tipo de escrutínio público. No caso do Brasil, em especial, o que se tenha indicações, né, para ocupar aqueles lugares. Então, como esse processo de constituição acaba não sendo democrático, eu também vejo como normal que esse conhecimento seja menor, né, que a densidade do conhecimento sobre o Supremo seja menor. Agora, estava ouvindo aí o Rodrigo comentando, uma das consequências importantes disso está justamente no grau de confiança que a população tem com algo que ela conhece ou não conhece. O que está à prova nesse momento é a ideia de que quanto mais conhecido é uma instituição, mais confiança as pessoas têm nela, né? Essa é uma tese famosa nos Estados Unidos, discutida, debatida por vários teóricos que trabalham na interseção do direito com a ciência política. E o que a gente vê no Brasil é um resultado muito parecido, né? Então, quanto maior o grau de conhecimento dos brasileiros sobre o Supremo, maior a confiança nesse poder. Como esse ano o Supremo está sendo muito questionado, ele está vivendo aí em relação aos outros poderes, principalmente a presidência da República, um grau de disputa muito grande, um tensionamento institucional mais intenso, esse baixo nível de confiança, ou esse médio nível de confiança, quando a gente olha para a escala como um todo, acaba sendo prejudicial para uma instituição que terá um papel importante, na minha avaliação, para a manutenção de uma democracia plena aqui no país. Agora, quando você fala isso,
tem, assim, esse raciocínio combina, inclusive, com um número que tem aqui. Porque quando você tem lá 88% das pessoas aprovam as ações do STF no enfrentamento às fake news, ou seja, as pessoas entenderam esse enfrentamento, o que eram essas ações, porque foi amplamente divulgado pela imprensa, enfim, os fatos foram vários e tudo, as pessoas entenderam, então houve essa aprovação, seria isso? Ou seja, você apoia, você conhece, isso vale para tudo na vida, você também confia naquilo que você conhece. E nesse caso aqui... Exatamente, né? Claro, esse é um processo importante, porque as pessoas precisam primeiro compreender o papel e a relevância do que é feito, para daí ganhar níveis de confiança em relação às ações tomadas, né? O que a pesquisa está mostrando é que a atitude do STF, né, a ação, vamos dizer, política do STF, por exemplo, no caso do bloqueio das contas robô, ela tem ampla aprovação na sociedade. As pessoas só não sabem que é o STF que estava por trás dessa ação. Hoje os ministros ganharam uma relevância, os nomes dos ministros acabam sendo, muitas vezes, até mais conhecidos do que a própria instituição, né? O que talvez seja aí, na minha avaliação, uma certa inversão, né, de valores, de importância. Talvez a instituição tivesse que estar na frente e os ministros aí com uma posição um pouco mais abaixo. Mas é justamente o que você falou. Então, quando as pessoas conhecem, elas gostam, elas confiam, e no caso das fake news, elas aprovam de maneira muito maciça a posição do Supremo. Mas, Felipe, eu gostaria de fazer uma observação para o nosso ouvinte e também um comentário para você e para o Rodrigo comentarem comigo aqui. É o seguinte, apesar disso, quer dizer, há um esforço, eu sinto, por parte do Supremo em ser mais transparente com relação à sociedade. Quer dizer, basta você acessar, e o serviço que eu queria passar é o site do Supremo, que é o stf.jus.br, onde você tem lá um painel, por exemplo, que faz parte do programa Corte Aberta, que é uma resolução que eles têm, que informa tudo o que eles estão fazendo, números atualizados em tempo real, sobre os processos, o que já foi julgado, o que não foi, o que está em andamento. Você tem consulta específica aos processos. Né? Quer dizer, eu percebo que o que a gente chama de transparência ou accountability, que é a prestação de contas, né? Ela parece muito explícita aí. Né? O que está faltando, né? Essa questão eu queria deixar, o que está faltando para a população, para o cidadão... Descobrir isso, né? Se achar nessa sopa de letrinhas jurídica na qual a gente está imersa. Aí. Falta comunicação. Se quiser começar, Rodrigo? Posso começar, então? De fato, Alexandre, o Supremo é uma corte hoje muito aberta, muito transparente. É muito difícil você ir ao Supremo Tribunal Federal e não conseguir uma informação. E depois eu queria que o Felipe até dissesse se concorda ou não com essa avaliação, porque ele tem dados mais robustos do que a minha percepção da realidade de um jornalista que cobre. Mas o que eu percebo é que, apesar dessa transparência, dessa abertura, às vezes o que se confunde é transparência com superexposição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as sessões da TV Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos são televisionados todas as quartas e quintas, das 2 da tarde até as 6 da tarde. Qualquer cidadão brasileiro, na TV aberta, pega com uma parabólica, com um bombril, com alguma coisa, as sessões da TV Justiça. Isso significa necessariamente que a pessoa que está consumindo aquele conteúdo está entendendo o que está acontecendo ali, e isso é uma deficiência, não é da pessoa. Eu acho que é uma deficiência da comunicação, e não digo da comunicação do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se a gente pegar desde a base educacional até a pirâmide, a gente tem muito pouca discussão sobre como funcionam as instituições e para que elas servem, o que é comprovado com essa pesquisa que o Felipe nos traz. Mas, às vezes, a gente tem lá, qualquer cidadão pode acessar qualquer dado no Supremo Tribunal Federal, tirando os processos em sigilo de justiça. Mas eles conseguem, e quando eles conseguem, eles têm a compreensão do que está sendo discutido ali. Uma ministra do STJ, Nancy Andrighi, há muitos anos, eu não sei se ela continua ou não com esse projeto, mas ela tinha um projeto de traduzir
as decisões judiciais, literalmente traduzir. Ela criou um site e as decisões que ela tomava, ela tirava daquela linguagem jurídica e colocava em português, não coloquial, português formal, mas o português mais corriqueiro. E aí, para tentar levar para as pessoas uma compreensão melhor do que é aquilo. Eu acho que passa também por isso. A transparência do Supremo é inquestionável, mas mais do que transparente, o Supremo precisa se fazer entender cada vez mais, principalmente nessa sociedade cada vez mais complexa, coberta por fake news do jeito que a gente está. Não sei se é a mesma percepção que o Felipe tem. É interessante você falar isso porque, na verdade, o ABC da notícia nasce exatamente com esse propósito, de traduzir a notícia e traduzir as informações que, não com esse nível de pegar o Supremo e traduzir o Supremo, mas isso está em tudo. As informações são muito difíceis, elas precisam... A gente precisa dar acesso, no fundo você está dizendo isso, dar acesso para as pessoas entenderem como as coisas funcionam. Felipe, por favor. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Rodrigo falou e complemento, né? Superexposição não é transparência e também não é posicionamento, né? O que me parece hoje é que, vamos pegar os números da pesquisa, né? 56% dos brasileiros já ouviu falar na TV Justiça. Desses que já ouviram falar, 45% já assistiram a alguma sessão da TV Justiça ao vivo. Então, nós estamos falando aproximadamente da sociedade brasileira que, em algum momento, parou na televisão, ligou o canal e ficou ali assistindo a TV Justiça. Muito bem. Isso ou seja, o número não é tão grande assim quanto se imaginaria, né? Não é 80%, 90%. São 30%, é um terço. Mas desses um terço, o nível de compreensão das pessoas sobre o que está acontecendo é baixíssimo, né? E é baixíssimo, e eu acho que é isso que falta, né? Vocês traduziram na palavra acesso. Para ter acesso, por um lado, você tem que conseguir constituir, né, uma relação em que a linguagem fica mais fácil, em que as pessoas são capazes de compreender todo aquele linguajar técnico do direito. Mas, por outro, essa compreensão, essa facilidade, ela também tem que ter lá na demanda educação cívica. A população brasileira, ela precisa ser educada para compreender quem faz o quê e por quê. E isso só é possível se a gente investe em educação cívica na base. As escolas brasileiras, as universidades brasileiras têm que, na minha avaliação, cada vez mais estimular, né, que o cidadão tenha acesso à informação, para compreender esse arranjo, para compreender o papel né, desses poderes. E aí isso não serve só para o judiciário e para o STF, mas serve para o legislativo, né? Muita gente não sabe, não faz ideia. A gente publicou outra pesquisa, eu sei que aqui o tema é o judiciário, mas a gente publicou pesquisa outro dia mostrando que 4% dos brasileiros não se lembra em quem votou para deputado. Quer dizer, há um descaso, há um distanciamento enorme da população com os poderes constituídos. Só para concluir, e para concordar mais com o Rodrigo, essa superexposição, ela não necessariamente ela não está sendo entendida pela população como transparência. Acho que pelo contrário, ela está mistificando aqueles nomes e isso às vezes até atrapalha a compreensão técnica, né, do que está sendo feito ali. Eu gostaria de lembrar aqui, Aidar, uma frase. Hoje, pesquisando, eu encontrei uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás com o Nelson Jobim, que foi presidente do STF. E ele falou assim, que o judiciário não é um ambiente para a construção do futuro. A função dele é criar uma solução para casos passados. E que as pessoas ficam esperando muito que o judiciário tenha ações prevendo o futuro e tudo mais. E existe, né, hoje, essa expectativa. A falta de informação sobre a função dos órgãos que circulam a população brasileira é tão grande que você cria uma confusão mesmo. Você fala, não, o juiz tinha que fazer isso, ele tinha que resolver aquilo. Quer dizer, existe uma expectativa errada com relação à função das pessoas que estão no poder público. Você sente isso também?
eu sinto isso e percebo que como vem ao encontro do que diz a pesquisa que o Felipe nos traz aí. Porque muitas vezes você conversa com as pessoas e fala, mas por que que o juiz não faz alguma coisa? E aí você já começa a confusão. E você tem razão, o judiciário, ele age sobre o passado, nunca sobre o futuro, sobre o que será. Alguém teve um problema, não conseguiu resolver esse problema nas vias administrativas, ou, no caso do Supremo Tribunal Federal, já foi aprovada uma lei, e o Supremo está ou tentando compor, o Judiciário está ou tentando compor aquelas partes que entraram em conflito para achar uma solução, mas para aquele caso, que já teve um conflito, o conflito não foi evitado, ou seja, está agindo sobre o passado, ou a lei que já foi aprovada, ou algum ato do Poder Executivo que já está contestado e já está em vigor. Então, assim, e o juiz, ele não pode fazer nada. O juiz só age quando ele é provocado. Você tem que entrar com uma ação na justiça para que o juiz possa decidir ou fazer alguma coisa. Então, eu acho que o nosso grande gargalo é esse, é fazer com que as pessoas compreendam de forma mais clara quais as funções dos poderes, quais as funções, mais do que dos poderes, das instituições, até como ferramenta de fortalecimento da cidadania, porque daí elas vão saber a quem reclamar, aonde bater, o que fazer diante de um descumprimento de um direito delas por parte do Estado. Isso realmente, e o há uma STJ, confusão sobre os papéis. a gente tem que falar aqui sobre o TSE ainda, mas só para encerrar o capítulo do STJ, que como a gente falou, que é tão sobrecarregado, do STF, desculpa, é tão sobrecarregado, né, que fazer justiça é conseguir aplicar a lei. E eu estava comentando aqui, antes de começar o programa, que, olha isso, gente, há 2 anos atrás, o STF conseguiu definir, conseguiu definir, dar uma ação de 124 anos, que a princesa Isabel, a filha lá do Dom Pedro, que assinou a Lei Áurea, que ela pedia a posse do Palácio Guanabara. Vocês acreditam nisso? E aí o STF conseguiu definir, claro, que disse para ela, não, você não vai, ela já nem existe mais aqui, né? Mas a família, a monarquia perdeu, não conseguiu ter de volta o Palácio Guanabara. Quer dizer, eu estou dizendo isso só para dizer como o STF é sobrecarregado. É disso que se trata também. Quer dizer, se fazer justiça é conseguir aplicar a lei, olha como a gente tem tido dificuldade. Só para encerrar esse capítulo, Aidar. Não, exatamente, eu acho que você tem razão, Maria Cristina, e esse é um problema. O Supremo julga, em média, 100 mil processos por ano. Porque, como a gente conversava antes de entrar no ar aqui, o Supremo não é só uma corte constitucional, ele é uma corte constitucional que julga se as leis estão ou não de acordo com a Constituição. Ele é uma corte de recursos, ou seja, tudo que é discutido da primeira instância passa pela segunda, passa pelo STJ, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, potencialmente, e ele julga também as ações penais contra todo mundo que tem prerrogativa de foro, que é o foro privilegiado. Então, é um acúmulo de trabalho que fica até difícil das pessoas entenderem, afinal, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, se ele julga absolutamente quase tudo, né? Olha, eu gostaria agora de falar, sei que, Aidar, que você tem que sair para uma outra entrevista, se você precisar se retirar, a gente vai entender. E agora eu gostaria de comentar com o Felipe sobre o TSE. O número do TSE parece um pouco mais animador. 82% das pessoas entrevistadas, pelo menos esse número que eu li, você confirma, por favor, conhecem superficialmente o que faz o TSE, é isso? É isso mesmo. Ao contrário do STF, que tem um nível de conhecimento muito baixo, o TSE, até pelo posicionamento que tem, por fazer campanha, né, por ser responsável pelo processo eleitoral, já tem um nível de conhecimento maior. 82 já ouviu falar, e aí quando a gente olha para o nível de informação, 46%, 47% se diz bem ou mais ou menos informado sobre o trabalho que faz. E quando a gente pede às pessoas para avaliarem o trabalho do TSE, a gente tem um resultado que é bem interessante olhando para o contexto brasileiro, né? Hoje a gente vive ameaças muito frontais às urnas eletrônicas, ao processo de apuração dos votos, mas a população
avalia positivamente o trabalho. 42 avalia como positivo e 37 como regular o trabalho do TSE, mostrando que esse ataque, né, a essa instituição importante brasileira vai encontrar resistência na opinião pública. Só lembrando aqui que, por favor, vocês me ajudem, mas o Tribunal Superior Eleitoral é quem organiza, fica em Brasília, é um tribunal que faz parte, não é, Aidar? Faz parte de toda faz parte do Poder Judiciário, é uma parte do Poder Judiciário, e ele cuida de todo o processo eleitoral. Esse ano, por exemplo, está por conta do TSE toda a organização. Então, são 27 tribunais espalhados pelo Brasil, e fica o TSE fica em Brasília, e ele trabalha organizando toda o processo eleitoral, e depois, no final, ele é quem dá a posse para os eleitos, enfim, organiza e realiza as eleições, não só as eleições, mas também referendos, plebiscitos. Se não me engano, são 7 juízes que trabalham lá. Esses juízes vêm de outros tribunais, eles não são exclusivos do TSE. Ele, inclusive, é uma exigência que eles venham de outros tribunais e ficam por 2 anos. Eu acho que é isso, basicamente é isso. O TSE é responsável pela apuração dos votos, pela diplomação e a cerimônia de posse. Então, talvez isso, né, Felipe? Esse ano, como a gente está falando muito, muito do TSE, muito de eleição, as pessoas acabam retendo mais essa informação, né? Mas se fala muito do STF também, nunca se falou tanto no STF. Uma pesquisa que eu coordeno na universidade, na UFMG, a gente comparou o volume de menções dos termos TSE e STF ao longo dos anos, e nunca se falou tanto em STF como agora. Mas, de fato, é mais complicado, né? A própria pesquisa mostra que a linguagem jurídica é um empecilho, como a gente falava aqui. O papel não é muito claro, o Aidar acabou de explicar, né, muito bem as diferentes funções que o STF tem. Isso não é claro para as pessoas, isso não faz parte do dia a dia das pessoas. A eleição acaba fazendo, as pessoas sabem, elas têm que tirar o título, elas têm que ir a um cartório eleitoral do TSE, tiveram que fazer biometria recentemente, ou seja, tem uma certa obrigação diante do TSE que a gente não tem em relação ao STF. Acho que isso também contribui para essa diferença, né, de nível de conhecimento e de profundidade de conhecimento. No fundo, o TSE tem um contato mais próximo com a sociedade, um contato prático até, mais próximo com a sociedade, né? Agora, prestando mais um serviço aqui, o site do TSE, tse.jus.br, né? Esse JUS é de Justiça, JUS, também é super organizado, apresenta sessões ao vivo, tem auditoria, tem prestação de contas. Estou falando isso para o nosso ouvinte saber que ele pode entender mais, inclusive tudo sobre o título. Essa é a questão, então, né? mas eu queria perguntar, esse site chega para o... Aliás, estão em todas as redes sociais, o STF também, inclusive as redes menores, tipo Kawai, essas redes menores, estão em todas as redes sociais. Quer dizer, a questão da educação cívica ainda é um ponto aí também para o TSE, e talvez a educação midiática também, educação para as mídias, que é o que a gente está fazendo aqui agora, Felipe? Eu creio que sim, sabe, Alexandre? Perdão. Por favor, vamos para o Rodrigo, que ele tem uma entrevista, ele fala primeiro o Rodrigo, aí vai o Felipe. Por favor, Rodrigo. Perfeito. Eu acho que sim, Alexandre, e você sabe que tem um exemplo sobre isso. Tem um juiz eleitoral, salvo engano, do Paraná, que ele começou a usar o TikTok. E usar o TikTok como se usa o TikTok, como os adolescentes usam o TikTok. Fazendo videozinho, fazendo dancinha, piada, criando um conteúdo completamente diferente dos conteúdos tradicionais que a justiça costuma criar. E ele virou piada. Mas ele teve um congresso de direito eleitoral, que eu também participei, e ele, no depoimento dele, me convenceu e convenceu a muita gente que achava que ele era uma piada. Ele falou, eu sei que eu sou visto muitas vezes como uma piada, mas com essas ações eu consegui fazer crescer o registro eleitoral de jovens em X%. Eu não vou dizer o X porque eu não lembro e eu não quero cometer um equívoco,
mas cresceu muito o registro eleitoral, cresceu muito a participação ali onde ele estava fazendo esse tipo de ação. Então, eu acho que essa comunicação é transparente, dá para achar lá. A linguagem do TSE já costuma ser um pouco mais fácil que a do Supremo, porque as pessoas precisam tirar título de eleitor, então isso precisa ser mais palpável, fazer mais parte da vida das pessoas, mas há boas iniciativas, como a desse juiz, que é piada para algumas pessoas, mas o argumento dele desmonta essa história de piada. Ele conseguiu fazer subir o registro eleitoral no estado em que ele é presidente do tribunal, ou seja, passa também pela comunicação. Felipe, e aí, Oi, desculpa. Alexandre e Maria Cristina, eu realmente vou ter que deixar vocês, porque eu tenho compromisso na rádio ao vivo, mas adorei participar do debate. Obrigado. Foi Felipe, excelente. Um prazer te conhecer. Alexandre e Maria Cristina, vocês são ótimos. Sempre que precisarem, eu fico à disposição. A gente adora quando você vem. Adoramos ótimo, mesmo. É ótimo. Obrigado, A gente Rodrigo. aprende muito. Valeu, obrigado mesmo. Obrigada, Aida. Felipe, você gostaria de complementar? Essa questão da educação cívica é muito interessante, né? Porque, de novo, eu falei do papel das escolas, mas isso que a gente está fazendo aqui também é muito fundamental, né? As pessoas precisam ter acesso à informação de qualidade, e a mídia tem um papel importante nisso, né? A gente vive um processo, gente, que eu tenho chamado, né, de a era da política pop, em que as pessoas estão cada vez consumindo mais informação pelo seu aspecto de entretenimento e não pela propriedade que a informação tem na capacidade de mudar o comportamento e a atitude das pessoas, né? A gente sempre aprendeu que educar as pessoas é fazer com que elas tenham comportamentos melhores. Mas na era da política pop, isso não é necessariamente verdade. As pessoas preferem consumir aquilo que as entretém, né? É o Big Brother que levanta hoje discussões políticas sobre racismo, sobre homofobia, sobre a desigualdade de gênero, e é isso que acaba transbordando para a sociedade como um todo. Então, quando a mídia consegue construir momentos como esse, em que as pessoas estão se informando, mas ao mesmo tempo estão se entretendo, ela cumpre um papel que eu acho que é um papel social muitíssimo, muitíssimo importante. Eu concordo. Eu acho que o segredo nesse momento está na comunicação, né? O jeito que você leva a informação, que você traduz mesmo e leva a informação. Acho que não tem nada mais democrático do que você dividir a informação, o conhecimento que você tem com mais gente, né? É isso mesmo. Olha, a gente chegou ao final. Felipe, muito obrigada. Felipe Nunes, diretor da consultoria Quest, muito obrigada pela sua participação. Quando você tiver outras pesquisas reveladoras aí, por favor, conte com a gente em primeiro lugar. Não precisa ser em primeiro, mas pode nos avisar que a gente vai gostar muito de compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a você, ao Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo excelente trabalho. Vocês que sempre trazem informações super relevantes, né? Eu adorei o bate-papo sobre inteligência artificial outro dia, assisti completinho e queria parabenizar, dizer que a gente está à disposição. A Quest tem como missão, eu sou cientista político, e quando fundei a Quest, a minha missão era exatamente conseguir contribuir para o debate público nacional e ajudar com que as pessoas pudessem ter informações de qualidade. Então, agradeço muito a oportunidade. Outras pesquisas virão sobre educação, sobre saúde, sobre transporte. Ótimo. Vai ser um prazer voltar aqui para a gente conversar. Tá bom, muito legal. Obrigada. Obrigado, Felipe. Bom, gente, eu agradeço, como sempre, a parceria do meu querido Alexandre Sage. Obrigado, estou fazendo um coraçãozinho com a mão aqui. Obrigado, Poli. Obrigada, Thalita Moreto, pela colaboração nas redes sociais, pela Band News FM, o apoio operacional é do Gustavo Giovanni e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio, que é o 999-592-100. Eu sou Maria Cristina Poli e esse foi o ABC da Notícia, que agora você sabe, também pode rever todos os nossos conteúdos pelo Spotify. Tchau e até a semana que vem.